tópico de hoje é: o ódio pelas pessoas pede muito esforço. O que a gente pensa quando a gente fala sobre ódio pessoal? Assim, a gente fala sobre pessoas que fizeram coisas ruins pra gente, mas não é necessariamente isso. Nenhuma pessoa é necessariamente muito ruim ou muito boa, ou necessariamente só ruim e só boa. Oi, gente, esse é o tópico de hoje. E hoje é dia de Copa, eu estou gravando isso pra vocês em dia de Copa. Então, acho bom vocês se sentirem muito agradecidos, tá bom? E me derem muito retorno. Então, deixa o like, se inscreve, tá bom? Voltando ao assunto, o ódio pelas pessoas pede muito esforço. E ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Esses são os dois tópicos de hoje. O que a gente pode levar com ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim? Às vezes a gente tá ali com um amigo e a gente descobre que aquele amigo não é nada que a gente pensava. Mas por quê? Porque a gente compartilha um exemplo de vida. Desculpa pelos cachorros latindo no fundo. A gente apresenta para eles um exemplo de vida que a gente não apresentou em outro momento. E isso acaba sendo um campo de novidade e naquilo aquele amigo não é bom. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, uma amiga de rolê minha, uma amiga que eu tô sempre saindo no rolê, eu conto os meus segredos pra ela. E ela é boca de sacola e acaba contando os meus segredos pra todo mundo. Então, o que a gente leva pra isso? O que a gente acaba considerando com isso? Que essa amiga não é uma pessoa boa para guardar segredos, mas é uma ótima amiga de rolê. Então não significa que ela seja ruim porque ela te contou, porque ela contou para as pessoas os seus segredos. Significa que talvez ela só seja uma amiga de rolê. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Eu, por exemplo, tive uma desilusão um pouco amorosa recentemente. E o que eu levo com isso? Que essa pessoa, vou te dar outro exemplo, uma pessoa que abre mão de você por conta dos pais, abre mão de você por conta das obrigações do dia a dia, essa pessoa não é necessariamente uma pessoa ruim, ela só não quis fazer por você, entende? Você só não era a questão máxima dela, a prioridade máxima dela, porque quem quer tenta dar um jeito. Não é dar um jeito, é tenta. 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 Quem quer, tenta dar um jeito. E o que a gente pode levar em consideração a isso? Que essa pessoa não é ruim por ter cometido esse erro, por ter te iludido, por ter te passado uma visão profunda sobre a vida, mas no final das contas ela era uma pessoa rasa, e isso não a faz uma pessoa ruim. Isso faz com que a gente tenha interpretado as coisas de talvez uma maneira errada, ou talvez que a gente só não conhecesse a pessoa o suficiente, entende? Então, por exemplo, o livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, traz a história de Macabeia. E Macabeia é uma pessoa que vive em função das pessoas, que vive em função de fazê-las felizes, que vive em função da aprovação alheia. Então, o que a gente pensa nisso? Macabeia é alguém ruim? Não. Macabeia é uma trouxa? Também não. Macabeia é o quê? Macabeia só queria ser amada, e isso não a faz uma melhor pessoa ou uma pior pessoa. Ela errou com muitas coisas dentro desse livro, ela não conseguiu passar sua verdadeira essência pro namorado dela, como é que é o nome dele? Ela não conseguiu passar a essência dela verdadeira pro Olímpio, algo do tipo. E isso foi muito difícil para ela. Agora, as coisas que afetaram ela de fora. O Olímpico foi uma pessoa extremamente irresponsável emocionalmente. A amiga dela foi uma pessoa extremamente irresponsável emocionalmente, mas eram pessoas que estavam seguindo os vossos corações, né? Então a gente não pode dizer que essas pessoas são necessariamente ruins ou necessariamente boas. O Olímpico, então, é uma pessoa extremamente irresponsável emocionalmente. Já podemos ver isso sei lá, na metade do livro, até a metade do livro. E com isso a gente conclui que ele é uma pessoa ruim. Ruim, entre muitas aspas, ruim. Por que ele seria uma pessoa ruim? Porque ela não correspondeu às expectativas dele e ele resolveu cair fora? Por quê? Porque ela foi meio corna? Porque ele pulou de uma pessoa para outra? Ele seguiu o coração dele. As pessoas erram, as pessoas cometem erros o tempo todo, e condenar as pessoas por conta de um, dois erros é injustificável, é uma crueldade sem explicação.
Então, voltando ao tema, odiar pessoas demanda esforço. Odiar pessoas demanda esforço. Então, o que a gente pode encarar com isso? O ódio é um sentimento que precisa de muito esforço. O ódio é um sentimento que precisa correr por muitos lugares. A gente não nasce odiando. Então, o que a gente pode fazer para o ódio não demandar esforço? Não sentir ódio. Trocar o ódio por outros sentimentos. Frustração, um sentimento de decepção, tristeza. Por mais que ainda não sejam sentimentos bons, o ódio não precisa ser endemonizado, assim, julgado. Entende? É normal a gente sentir ódio, mas sentir ódio de tudo o tempo todo é frustrante. A gente se frustra com nós mesmos e isso é o verdadeiro motivo do ódio ser ruim. A gente se odeia por sentir ódio das pessoas por muito tempo, a gente se odeia por não conseguir parar de sentir ódio da pessoa. Então, em vez de tentar amar essas pessoas, por que a gente não tenta trocar esse sentimento? Eu sei que não é fácil, calma lá. Falar é muito mais fácil do que agir. Mas vamos tentar? Pode ser um exercício? Vamos combinar assim? Em vez de sentir ódio, abraça a ignorância. Abraça a ignorância. O meu irmão, por exemplo, ele sempre me diz: eu me sinto muito sábio às vezes por abraçar a ignorância. Quando a gente abraça a ignorância, a gente sente menos ódio, a gente sente menos culpa, a gente se julga menos. E o ruim disso tudo, desse sentimento todo de ódio, é nos culpar. Nós nos sentirmos culpados, nós nos sentirmos odiados. Esse é o verdadeiro motivo do porquê eu não lhe aconselho a gostar tanto assim do sentimento do ódio. Sentimentos ainda são muito confusos. A gente sempre pode lembrar disso. Sentimentos, às vezes a gente não consegue nomear, às vezes a gente não consegue trazer esses sentimentos para o próprio peito. A gente só traz eles para a mente e da mente a gente não consegue descrever, a gente não consegue usufruir deles de uma maneira que seja benéfica pra gente. A gente não consegue fazer nada disso. E tá tudo bem, porque sentimentos são confusos. Eu acho que eu trouxe esse tópico no último podcast. Mas o que a gente consegue levar com isso? Que os sentimentos de todo mundo são confusos. Lembra que eu disse pra vocês, não ajam com os outros do jeito que vocês não querem que ajam com vocês? Então, a gente não deve agir de tal maneira com os outros, mas também não deve agir de tal maneira com nós mesmos. A gente não gosta que as pessoas ajam assim com a gente, por que a gente vai agir assim com a gente? Entende? Entende mesmo? Porque eu vejo tantas pessoas aí se tacando pedras, se auto-apedrejando, se auto-julgando, é um auto-julgamento, é uma decepção do próprio ser, entende? Então, por que as pessoas fazem isso? Se elas não gostam que os outros se decepcionem com elas, se elas tentam atingir a expectativa dos outros, você pode reparar que a gente tenta atingir a expectativa do outro, às vezes não é para atingir a expectativa do outro, é para conseguir atingir a nossa própria expectativa. Ou pior, quando a nossa expectativa depende da expectativa do outro. A nossa expectativa é só apenas atingir a expectativa do outro, entende? Então, o ódio, como a gente pode ver, é um sentimento que realmente emana muito trabalho, demanda muito trabalho. Eu acho que eu falei errado. Mas o que a gente pode ver com isso? Que é um sentimento que não vale a pena, realmente vale a pena sentir ódio 100% do tempo? Eu sei que às vezes vale, é um esforço que às vezes vale. Quando uma pessoa é realmente ruim, quando uma pessoa tem todas as atitudes ruins, quando uma pessoa não consegue manter uma pessoa em sua vida, isso talvez, não necessariamente, mas talvez seja uma pessoa ruim. E aí a gente pode configurar como um sentimento de ódio. Mas não é um ódio que a gente vai demandar muito da nossa alma. É um ódio que é um desgosto, entende? Talvez a gente possa trocar essa palavra. Ódio não é saudável. Ódio não é saudável. Eu, pelo menos, fui criada assim. Então, esse é o meu ponto de vista. Lembrando que esse é o ponto de vista de uma garota de 16 anos, em 2026. Tá bom? Ok. Ok. E então é isso. O ódio emana muito trabalho.
Gente, eu realmente espero que vocês gostem desse vídeo. Ele foi um vídeo um pouco mais confuso, mas eu realmente espero que vocês gostem. Gosto muito da companhia de vocês sabem disso, né? E eu espero conseguir trazer mais vídeos como esse. Feliz Copa, feliz 2026, feliz festas juninas. E é isso, gente. Um beijo da Aurora e fiquem bem, meus queridos, tá bom? Tchau!